Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, continuando aí nosso estudo sobre as funções, hoje nós vamos falar sobre a função inversa. Bom, então vamos ver a definição. Sejam A e B dois conjuntos não vazios e f uma função bijetiva de A em B. Bom, então dizemos que f é invertível, ou seja, possui uma inversa, se e somente se existe uma função g de B em A, tal que. Bom, então, para a função ser invertível, o que deve acontecer é o seguinte. A composta f com g, ou seja, f bola g, deve ser igual à composta g bola f, onde essas duas composições devem ser iguais a x. Então, a função inversa é a função que faz o caminho de volta. Então, se nós temos conjunto A, conjunto B, então, daqui para cá, a gente aplica a f. O que essa função g faz? Ela faz exatamente o caminho de volta. Então, você pega de B até A. Então, é por essa razão que a nossa função, ela necessariamente precisa ser bijetiva. E a notação para essa função g, ela é denotada por f menos 1 de x. Então, f menos 1 de x é a função inversa da f. Não significa, para quem lembra das propriedades de potência, f menos 1 não é a mesma coisa que 1 sobre f de x, não é isso. A função f menos 1 é a função inversa de f, não o inverso da imagem. Então, vejamos um exemplo que a gente trabalha com esse tipo de função. Bom, então, vejamos o seguinte problema. Seja f uma função de RR bijetiva, tal que f de x mais 3 é igual a 2x menos 1. Então, o objetivo da questão é determinar a lei de formação da inversa. Bom, então, como nós já vimos em aulas anteriores, o que nós temos aqui é o f de x mais 3. Então, para a gente determinar a inversa da f de x, a gente precisa, então, determinar a f de x primeiramente. Bom, então, para isso, digamos que esse x mais 3, chamar esse x mais 3 de t. Então, nós temos que, quando x mais 3 é igual a t, isso implica, então, que o x ele é igual a t menos 3. Perfeito? Bom, então, substituindo esse x igual a t menos 3 aqui, isso implica em quê? Isso implica que a f de t é igual a 2 vezes t menos 3, tudo isso aqui, menos 1. Então, aplicando a propriedade distributiva, isso aqui nos dá o seguinte, isso aqui nos dá que a f de t é igual a 2t menos 6 menos 1. Ou seja, a f de t é igual a 2t menos 7. Lembrando que essa variável que a gente usa em função, a gente chama de variável muda, ou seja, tanto faz a variável que você adote aqui, seja t, seja a, seja o que for, a gente pode voltar à nossa variável x. Em outras palavras, nós temos que a f de x ela é igual a 2x menos 7. Sendo assim, tendo a lei de formação da f, a gente consegue, então, determinar a f menos 1. Por quê? Porque nós temos que a f composta com a inversa deve ser igual a quem? Deve ser igual ao próprio x. Lembrando, o que é isso aqui? Isso daqui é a f da f menos 1 de x. Ou seja,
aonde tem x na f, a gente vai substituir por quem? Pela f menos 1. Logo, isso aqui então fica 2 vezes a f menos 1 de x menos 7 igual a x. Então, isolando a f menos 1, nós temos que a f menos 1 de x é igual a x mais 7 sobre 2. Então, dessa maneira, a gente determinou, então, a nossa função inversa dessa função f de x igual a 2x menos 7. Bem, vejamos agora como a gente obtém o gráfico da função inversa. Bom, então, considera aqui os eixos coordenados, onde esse gráfico aqui é o gráfico da função f de x. Bom, o gráfico da função inversa é o gráfico simétrico em relação a essa reta y igual a x. Então, tendo esse gráfico aqui, f de x, considerando aqui como se fosse um espelho duplo, esse gráfico aqui, simétrico a esse, ou seja, rebatido em relação a essa reta, é que é o gráfico da função inversa. Bom, vejamos o porquê. Considera aqui 2 pontos, xy, yx. Considera aqui que esse ponto de coordenada xy é o ponto pertencente a f. Automaticamente, o que a função inversa faz? Enquanto a função f associa cada elemento de A a B, a função inversa faz exatamente o caminho contrário. Ou seja, então, na função inversa, a imagem é que é a abscissa e a abscissa da f é que é a imagem na inversa. Então, a função inversa faz exatamente o quê? Pega esse ponto e traz ele para cá. Bom, aí repara comigo uma coisa. Repara comigo que aqui é y, aqui é x, perfeito? Então, nós temos que esse segmento aqui, ele mede y menos x. Da mesma forma, nós temos que este segmento aqui, ele também mede quanto? Y menos x. Dessa forma, se nós ligarmos esses 2 pontos para um segmento de reta, esse triângulo aqui que a gente formou, ele é um triângulo o quê? Ele é um triângulo isósceles. E além de ser um triângulo isósceles, ele é um triângulo o quê? Ele é um triângulo retângulo. Perfeito? Bom, então observe o seguinte. Observe que essa reta y igual a x, ela nada mais é do que o quê? Ela nada mais é do que a bissetriz dos quadrantes ímpares, tanto do primeiro quanto do terceiro quadrante. Então, dessa forma, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar, então, que esse ângulo aqui, ele vale 45 graus. Da mesma maneira, esse vai valer 45 e, automaticamente, esse também vai valer quanto? 45. Sendo assim, essa reta y igual a x, ela é a reta suporte de quem? Da bissetriz do ângulo do vértice do triângulo isósceles. Mas lembrando das nossas aulas de geometria plana, no triângulo isósceles, a bissetriz relativa à base, ela além de bissetriz, ela é o quê? Ela é a altura aí mediana. Sendo assim, essa reta aqui, y igual a x, ela é a reta suporte de quem? Da altura desse triângulo. Onde essa altura também é o quê? Mediana. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso tudo? Quero dizer com isso tudo o seguinte. Essa reta y igual a x, ela está a uma mesma... Esse ponto de interseção, ele está à mesma distância de quem? Desses 2 pontos. Ou seja, então, tomando um ponto aqui da f, a f menos 1, ela faz o quê? Ela traz esse ponto para cá. Ou seja, esse ponto ele é simétrico a quem? Ele é simétrico em relação à reta y igual a x. Isso vale para qualquer ponto do gráfico da função f. Então, se para todo ponto do gráfico da função f
na f menos 1 eu vou pegar o simétrico em relação a essa reta, então voltando para o nosso gráfico da função, todos esses pontos eu vou pegar quem? Eu vou pegar o simétrico, sempre. Então, por isso que o gráfico da função inversa, ele é simétrico em relação ao gráfico da f, em relação à reta y igual a x, também chamada de reta identidade.